Olha, o tempo passa, o trauma dificilmente. Vítimas que não têm nem como saber quem são. Vítimas, mesmo assim, são obrigadas a carregar o fardo dos abusos. Elas são vítimas. Uma vida inteira pela frente e esse fardo, esse trauma. Na segunda reportagem da série especial sobre a violência infantil, o BG mostra o peso das agressões na formação de uma pessoa. E quando o tempo vira espancamento, e quando a criança vira alvo de espancamento, vira alvo de abusos sexuais, será que essa criança consegue esquecer? Acompanhe na reportagem. Já se passaram mais de 35 anos. As lembranças, até hoje, são muito vívidas. Passar a mão, encostar, sentar perto, vir abraçando, beijando. Quando tinha 5 anos, essa mulher foi abusada por tios, primos e também por um padrasto. Eu me afastava, mas eles vinham. Eu calculo, não me lembro muito bem, mas acho que foi até os 8 para 9, que daí eu fiquei mocinha, já não dava mais fazer isso, né? Só a pessoa que vive sabe o quanto é triste. A marca fica para sempre. O que acontece dentro de 4 paredes? Muita coisa. Entre elas, a violência. Em pelo menos 81,7% dos casos, os registros de violência contra crianças e adolescentes acontecem dentro das casas, no ambiente doméstico. E isso é algo que dificulta ainda mais tanto a identificação quanto a denúncia desse tipo de caso. Foi o que aconteceu com o pequeno João Wesley, de apenas 10 meses. Ele morreu depois de dar entrada na UPA do Tatuquara em estado gravíssimo, com ferimentos na cabeça, hematomas pelo corpo, queimaduras no rosto e também fratura no braço. A polícia não tem dúvidas de que o pai é o assassino. Mas será que ele agiu sozinho? Você não presta. Você amou mais ele do que o teu filho. Safada, desgraçada. Se ele matou, você matou junto. Você matou junto teu filho, assassina. Para parentes da criança, a mãe sabia o que ocorria. E se isso for comprovado, não é um caso isolado. De acordo com essa delegada, muitas mães fingem que nada está acontecendo. A gente usa um termo no direito penal que é a figura do garantidor. Então, ela, por mais que ela não seja ativa naquela agressão, naquele abuso, ela pode responder passivamente como garantidora e ela responde pelo mesmo crime e na mesma forma que o próprio autor. Os casos que mais impactam a gente, obviamente, são os casos onde tem a violência sexual empregada contra aquela criança ou adolescente. Infelizmente, hoje, as maiores vítimas aí são as crianças de 1 a 5 anos, que são aquelas crianças que são indefesas, que são sujeitos indefesos. Na verdade, a criança não trata isso como uma violência, ela trata isso como um jogo, como um carinho, porque, infelizmente, esse violador é uma pessoa próxima, ou é o pai, ou é o padrasto, um membro da família. As crianças que aparecem nessas imagens foram tiradas de casa porque sofriam todo tipo de violência. Elas devem permanecer nesse abrigo até acharem uma nova família. Mas as marcas, essas vão continuar. Essas marcas é o que a gente vai chamar de estresse tóxico. O que é isso? É quando a pessoa que sofre uma violência, nesse caso a criança, libera neurotransmissores que acabam sendo tóxicos para o próprio cérebro. E nesse momento de estruturação da personalidade, estruturação do psiquismo como um todo, aquilo que deveria ser um pilar, né, uma sustentação, que é a função materna e a função paterna, ela é retirada dessa criança. Mas é possível evitar traumas. É possível evitar o abuso. E a solução é coletiva. Na reportagem de amanhã você vai entender o quanto uma ação simples pode fazer toda a diferença. Denunciar. É comum a gente atender? Porque a gente atende todos os dias casos assim. Todos os dias. Só que a gente não pode normalizar e achar que tá tudo certo, que é assim mesmo.
Bom, deixa eu falar com o Emanuel, que está trabalhando nessa série de reportagens, não é, Emanuel? E amanhã a gente tem aí essa terceira reportagem, como você disse aí. Eu imagino até que para você, né, entrar nesse mundo, para fazer as matérias que a gente tem exibido no BG aqui, não tem sido fácil, né? Porque são histórias e histórias que a gente nem imagina que tem essas crianças sofrendo e passando por isso, né? Eu vou repartir com você só uma, Jasso, com você e com todo mundo que tá com o Balanço Geral. A gente foi num abrigo, daí tinha uma criança de 3 anos numa cama, que não andava, nada, e era cega. Aí eu perguntei pra dona do abrigo, por que esse menininho tá aqui? Ela falou, o padrasto tinha tornozeleira eletrônica e tal, o padrasto chacoalhou tanto a criança que deixou a criança tetraplégica. Isso dói muito. Você vê uma criança ali deitadinha, sabendo que o destino dela vai ser aquele porque alguém chacoalhou, entende, Jasso? Isso é doído, né? Por isso que a gente vai falar sobre isso. Amanhã voltamos, a última parte dessa série, falando sobre a denúncia. Gente, se você tá em casa, escuta qualquer coisa, vizinho, briga, criança chorando, fique atento. Se isso é muitas vezes durante a semana, aí a gente tem, Jason, que denunciar. Não tem aquela história, a doutora Márcia sempre fala nisso, a história de não meter a colher. Não, tem que meter, tem que denunciar, porque senão aquela criança não tem força para denunciar não, Jason. E aí o agressor pega a força. Então vamos lá, vamos dar os números, que é o número 100. Isso. É o número 100 que pode denunciar, denúncias anônimas, inclusive. É, exatamente. 181, né? 181. E também para o 156. 156, 190 também, né? Telefone da Tentar polícia, de alguma claro. forma, né, Jason? Colocar a boca no trombone mesmo, porque senão essas crianças vão continuar sofrendo. E entre 4 paredes, gente, aí é difícil. Verdade, a violência nesses casos, 99% dos casos está dentro de casa, debaixo do mesmo teto.